Eu não faço ideia de qual foi a última vez, o último dia que eu consegui ficar alguns minutos sem usar blusa, tá ligado? Frio no Brasil todo tá uma bosta, mas aqui em São Paulo tá uma pica. Hoje já tem uns 15 minutos que eu estou sem blusa e eu ainda não morri de hipotermia. Ela tá ali do lado, se eu precisar, mas por enquanto estamos de boa. E outra coisa que eu também não lembro é o primeiro hat-trick dos craques mundiais. Cara, eu acho que o único que eu vou saber daqui. Eita, pô. É o Messi, porque eu sei que o Messi, o primeiro hat-trick dele foi contra o Real Madrid, embora eu não saiba em qual jogo foi. Se foi em alguma competição X, se foi na, sei lá, na Copa do Rei, se foi na Champions de repente, não sei. E o do Neymar, que eu se pá, foi contra o Guarani, eu acho. Que eu acho que é um jogo que ele mete 5 gols se pá. E aí três eram. Ele conseguiu marcar 3, obviamente. Mas eu não tenho certeza se os 5 gols que ele marcou no Guarani já tinha. Foi o primeiro hat-trick dele, tava incluído nesses 5 gols. Ou se foi de algum outro que. Aí eu já não vou fazer a menor ideia, porque eu tinha uns 10, 11 anos na época, no máximo. Vai-se embora. Não tem nada melhor para um atacante do que marcar um gol. Se marcar dois, melhor ainda. Mas aí o pé começa a coçar para fazer o terceiro, né? E quando os 3 gols saem, é completado então o famoso hat-trick. E no vídeo de hoje a gente vai contar um pouco da história de 17 craques e a primeira vez que eles meteram 3 bolas na rede. Vamos começar falando com o Vinícius Júnior, que tá na boca do povo e teve um desempenho fantástico na temporada 2021-22. Este camarada vinha mostrando bastante potencial, mas tinha um problema no seu jogo, que era a O finalização. Vini Júnior Todo mundo marcou o sabia, hat-trick do mas chegou Flamengo? o Carlo Será? Ancelotti no Real Madrid, botou o Vini Júnior com o pé na forma, ele começou a brocar sem piedade e foi peça fundamental nas conquistas da La Liga e da Champions League, inclusive marcando gol na final. Só que o Vini é cria da base do Flamengo, tá? Porém, no Brasil, ele chegou a meter doblete em alguns jogos, mas jamais conseguiu pedir a famosa música no Fantástico. O seu primeiro hat-trick da carreira Já veio foi com o Real. justamente na reta final de La Liga na temporada 21-22, num jogo contra o Levante. O primeiro gol dele sai numa tabelinha com o Modric, em que a zaga fica toda perdida. O segundo numa jogadaça do Benzema, que parece que ele vai quase tropeçar na bola, todo atrapalhado, mas consegue passar pro Vini e só empurrar. E fechou então a tripleta com esse gol aí, que consagrou ainda mais a grande temporada do Vini Júnior. O primeiro hat-trick da história do garoto. E aqui no Eurofute fazer um hat-trick é muito fácil. 1, se inscreve no canal. 2, deixa like no vídeo. 3, comenta, Genial. pronto. Faça o seu Genial. hat-trick agora mesmo, que ajuda demais o canal, beleza? Se o Vini jogou tanto assim na temporada, um dos motivos foi a dupla dele, né? O Karim Benzema. E a primeira vez que o Depois Benzema... daquela parada do Benzema ter vazado aquela gravação, acho que do vestiário, né? Dele falando. Não sei se era com o Mendy ou se era com a Alaba, não sei. Falando pra não passar pro Vini, pelo amor de Deus, porque ele tava jogando contra eles, tá ligado? Aí depois disso, que o Vini finalmente começou a jogar realmente bem pelo Real, principalmente na questão de finalização. Aí a duplinha que ele fez com o Benzema naquela temporada lá que eles ganharam na Champions foi bizarra. Tanto que o Benzema acabou sendo bola de ouro muito por conta da quantidade de jogadas que o Vini e ele faziam juntos. meteu 3 gols foi muito antes do Vini Júnior sequer existir pro futebol, né? Lá em 2007, quando o Vinícius Júnior tinha 7 anos e estava brincando provavelmente de bolinha de gude, o Karim ainda jogava no Lyon. E foi uma Lyon. partida do campeonato francês Benzema contra que o jogava Metz. junto com o Ele Fred mete no o Lyon. primeiro gol de esquerda, depois o segundo numa cavadinha que já ia demonstrando como o cara era bom de bola, e completa o terceiro com uma baita batida colocada. Depois, hat-trick pra ele viraria coisa séria. O PSG que o diga, né? E de Benzema a gente vai pro parceiro dele na seleção da França, o Mbappé. Esse é precoce, né, meus amigos? Ele fez o primeiro hat-trick com 17 anos na Copa da Caralho. França contra o Rennes. Começou fazendo o primeiro bem a lá Mbappé, né, deixando o zagueiro na poeira ali antes de completar. Já o segundo foi mais no estilo camisa 9 oportunista. E o terceiro veio naquela bola em que só tem que tirar do goleirão e correr pro abraço. Quem joga com o Mbappé no PSG é o Neymar, e apesar de ele já ter metido Esse vídeo aqui é um pouco mais antigo, tá? Por isso. aí 3 gols jogando pelo Barcelona e também pelo próprio Paris, ele adorava marcar 3 no mesmo jogo já muito antes, né? Desde a época do Santos. E a primeira tripleta dele foi quando? Olha, segundo o Transfer Market e o próprio site oficial do Neymar, foi em novembro de 2010 num jogo contra o Goiás. Só que a nossa equipe de jornalismo investigativo foi atrás pra saber a verdade. E acontece que o site do Neymar está errado, porque ele
ele marcou Parabéns. um hat-trick antes desse daí. Foi em abril de 2010, pela Copa do Brasil contra o Guarani. Guarani. E não foram só 3 gols, foram logo 5 de uma vez, tá? O primeiro foi de pênalti, com Aquele aquela time de famosa 2010. paradinha do Neymar, que depois foi até Saudades. proibida. O segundo foi rasteiro de esquerda. O terceiro ele só empurra depois de uma jogadaça de Arouca e Ganso. O quarto também ele finaliza ali na cara do gol. E o quinto pra fechar depois de uma bela jogada coletiva do Santos. Aí fica a pergunta, por que foi 5 gols, não é um hat-trick então? Tem alguns que chamam 4 gols de pôquer e 5... Será que é por isso que tá diferente no site? Assim, eu acho que não faz muito sentido. Porque querendo ou não, teve 3 gols. Ah, teve mais de 3? Ok, mas tiveram os 3 gols, tá ligado? Mas, sei lá, né? de repôquer. Só que pra você chegar a 5 gols, tem que fazer 3 primeiro, né? Então é meio polêmico, tá? Pra mim, isso conta como hat-trick. Ele meteu 5, então ele meteu 3 também. Mas deixa nos comentários aí o que você acha, tá? E jogando junto do Neymar está o Messi, que é simplesmente o segundo jogador com mais hat-tricks em toda a história. E o seu primeiro foi um dos mais fodas de todos, porque foi justamente no El Clássico contra o Real Madrid. Lá em Isso é loucura. 2007, Pô, o primeiro hat-trick do cara ser contra o Real Madrid é pica. quando o Messi tinha apenas 19 anos, ele começa do jeito que gosta, né? Recebendo na direita e batendo de canhota pra fazer o primeiro. O segundo vem numa ótima jogada do Ronaldinho, que sobra no meio da área pro Messi dar aquela petecada caprichosa nela. No terceiro ele recebe a bola e vai conduzindo com a bola bem próxima do pé ali, como ele fez tantas vezes na carreira, bate de canhota, fechando seu primeiro triplete justamente num El Clássico. É pra poucos, hein? Falamos do M e do N, vamos falar do Suárez. S do trio MSN, o Suárez, que adorava marcar mais de um gol, né? Inclusive tem uma partida na carreira dele em que ele meteu 6. E a primeira Caralho. dele foi com a camisa do Ajax ainda, lá em 2008, jogando contra o Willem 2 na Eredivisie. Enquanto eu vou falando, a gente vai tentar deixar os 3 gols dele passando na tela, mas foi muito difícil encontrar e a qualidade tá um lixo, né? Mal dá pra ver nada. Foi mal aí, mas os gols filmados com uma batata é complicado, né? De Suárez pra Griezmann, que marcou o seu primeiro hat-trick ainda jogando pela Real Sociedad. Foi lá em 2014, numa partida de La Liga contra o Elche. O primeiro gol do Griso foi logo no comecinho do jogo, com uma cavada aí espetacular, que seria mais linda se o zagueiro não tivesse tentado tirar a bola e estragasse ali a plasticidade do lance. O doblete veio com um belo gol de cabeça, que o Griezmann não costuma fazer tanto. E o terceiro sai numa bola que o goleirão sai catando borboleta, não pega nada, e a bola sobra nos pés do Griso, que finaliza com qualidade. Era bom demais ver o Griezmann nessa época, a gente ficava pensando, esse moleque vai vingar, hein? Ou será que não? Falando de campeonato espanhol, o Lewandowski chegou agora no Barcelona e tá doido pra meter hat-trick um atrás do outro, coisa que ele já fez muito na carreira, né, o Guardiola que o diga. Só que antes de Barça, Bayern e Borussia, ele jogou na Polônia e foi lá por um clube de nome impronunciável, né, Znicz Pruszków. onde ele marcou o seu Caralho. primeiro hat-trick da carreira contra o GKS Jastrzębie, pela segunda Boa. divisão polonesa lá em 2007. Aí você já deve ter imaginado, mas se a gente não conseguiu achar os gols de uma partida do Ajax, imagina uma partida da segundona polonesa há 15 anos atrás. Então vale a pena a gente ver o primeiro dele jogando em alto nível europeu lá no Borussia Dortmund, tá? Foi lá em 2011 contra o Augsburg. O primeiro sai nessa lambança da zaga aí, acaba sobrando com ele fuzila. O segundo, a bola também contra o craque, né? A bola chama e ele finaliza com categoria. E o terceiro vem no segundo tempo, então, com um golzinho de cabeça. Metendo tanto gol assim, a gente poderia começar a chamar ele de leva-gol, o que seria um pouco hipocrisia, porque quem leva gol é o adversário. Piada Exato. retirada lá do nosso Twitter. E fica o convite pra você seguir a gente por lá também, porque apesar de aqui no canal a gente não falar muito de transferências e contratações do momento, coisas que estão acontecendo agora, lá no Twitter e no Instagram também a gente cobre o futebol europeu diariamente, com todas as notícias, as tretas e os causos, beleza? Então fica o convite aí. Outro que também meteu gol a roda na Bundesliga e que chegou agora no Manchester City é o Haaland, que inclusive marcou um hat-trick no seu primeiro jogo pelo Borussia Dortmund e vindo do banco ainda. Só que o primeiro da carreira Primeiro dele pelo foi ainda Salzburg, jogando né? na Noruega quando tinha 17 anos, lá em 2018. Foi pelo molde contra Pelo o molde. Bran. E o primeiro gol é a la Haaland mesmo, né? Deixando o zagueiro na poeira, tirando do goleiro e enfiando pro gol vazio. O segundo é um baita de um golaço, recebe na ponta direita, dá um drible desconcertante no zagueirão e marca de canhota. O terceiro é parecido com o que abriu o placar. Em outra falha bizonha da zaga adversária, ele recebe sozinho, dribla o goleiro e chuta pro Caralho. gol vazio. Um detalhe que nesse, ele dá uma esperadinha, né? Parece que ele quis ser cruel com o zagueirão e chutar só na última hora. E pra mostrar que ele realmente é talentoso, ele ainda marca um quarto gol de
pênalti, né? 3 gols pro Haaland é pouco. Um cara que fez o caminho oposto do Haaland, indo da Premier League pra Bundesliga, foi o Mané, que inclusive tem um recorde bem interessante relacionado a hat-trick. Quando jogava pelo Southampton, ele meteu 3 gols em menos de 3 minutos, e assim possui a marca de hat-trick mais rápido da história da Premier League. Então ele é o cara certo pra esse vídeo aqui, né? Mas o primeiro hat-trick dele foi pelo RB Salzburg, lá em 2012 contra o Kausdorf, num jogo que também não tá muito fácil achar os lances não, né? Então enquanto eu vou falando, a gente vai mostrando esse hat-trick dele pelo Southampton, pode ser? Pô, tem umas imagens que eu vou te falar, é complicado de achar, tá? De Mané pra Salah, que é um caso específico nessa lista, porque o primeiro hat-trick dele não foi pelo Chelsea, nem pelo Liverpool, Fiorentina, Roma, não. Foi logo pela seleção do Egito. Era um jogo das eliminatórias africanas pra Copa de 2014 contra o Zimbábue, que foi filmado com um tijolo, mas de qualquer maneira o primeiro gol dele é bem característico do Salah, né? Vindo da direita pro centro e finalizando de canhota. No segundo ele dá uma caneta no zagueirão, dribla o cara de novo e depois completa na saída do goleiro de forma linda. A câmera ali deu uma vertigem quase. E o hat-trick vem no final com ele mandando de primeira pro gol e garantindo a vitória da sua seleção. Salahzinho no Prime é potência pura. Como estamos na Premier League, vale a pena falar do Lukaku, que já jogou por lá várias vezes, né? Sendo que a última delas foi aquele meme dos Simpsons, tá ligado? Acho que foi na época da transferência pro Chelsea, né? Ele joga pra caralho na Mas Inter, vai pro Chelsea, não joga nada e volta pra... Acho que pra Inter ou pro... mais especiais dessa lista, porque primeiro, foi num jogo épico o Napoli, mas acho que o Napoli foi depois. Contra o Manchester United, que na época era comandado pelo Ferguson, e esse foi justamente o último jogo da carreira do gênio Sir Alex Ferguson como técnico. E o Lukakão começou o seu show de fora da área com a perna direita, como ele não costuma fazer tantos gols assim. O segundo foi mais a cara dele, né, ganha na corrida e na força, e depois bate no cantinho. E o hat-trick foi um dos gols mais feios de todos os tempos, né? Ele dividindo uma bola ali. Eu sequer sei dizer com que parte do corpo que ele meteu essa bola pra dentro da casinha. De qualquer maneira, ele completou o seu hat-trick e estragou pra sempre a despedida do Ferguson, né? Ou não, deixando a despedida mais épica, até porque nesse jogo, o título do Manchester United já tava garantido. Então, se despedir com 5-5 é um negócio histórico, né? Outro cara que fez o seu primeiro hat-trick num jogo emblemático foi o Harry Kane. O ano era 2014, o Tottenham jogava a Liga Europa e o Kane começa a sua jornada contra o Asteras Trípolis, marcando um belo gol de fora da área. O segundo foi de artilheiro, né? A bola sobrando pra ele num rebote, ele guardando. E o triplete vem num gol de cabeça. O primeiro de muitos hat-tricks que Kane veio a fazer na carreira. Mas até aí tudo bem, né? Qual que é a parte bizarra e emblemática desse jogo? É que foi nessa partida que o Lloris foi expulso e não tendo mais uma substituição pra fazer, o Tottenham teve que botar o próprio Harry Kane pra agarrar. Ele meteu as luvas e como a gente já contou em mais detalhes nesse vídeo que tá passando na tela aí, o nosso querido Kaneão tomou um baita de um frangaço, tá? Naquela partida como goleiro. É melhor ficar como centroavante mesmo, né, meu craque? E o grande parceiro do Harry Kane no futebol é o Son. O coreano marcou seu primeiro hat-trick no ano de 2013, jogando pelo Bayer Leverkusen contra o Hamburgo, que não só foi um hat-trick, mas também foi um hat-trick com lei do ex ao mesmo tempo. Ele abre o placar com um pancadão de canhota, já mostrando aquela ambidestria que todo fã do Son adora, e logo depois ele ganha de todo mundo na velocidade. Sai correndo na velocidade do Son, dribla também o goleiro e bate pro gol, fazendo até o zagueirão se estabacar contra a trave ali, coitado. O cara fez um zagueiro se machucar. É esse o ídolo de vocês. O terceiro vem no segundo tempo, quando a bola sobra pra ele e ele manda colocar de direita ali pra levar a bola do jogo pra casa e dar o seu cartão de visitas no futebol europeu. Son, que junto com o Kanté é daqueles jogadores que não existe um hater. Não tem como simplesmente impossível não gostar desse homem, cara. Até agora só falamos de atacante, mas vamos mencionar um meia então, que é o De Bruyne, que às vezes joga até mais recuado, mas que mete gol bastante também, já meteu até 4 num jogo só. E o seu primeiro foi lá em 2011, jogando pelo Genk contra o Clube Bruges na Liga Belga. O primeiro já é lindo, com ele dando um drible de futsal no marcador ali, mandando um canhotaço. O segundo é parecido, com ele mais uma vez armando espaço pra soltar o pancadão de canhota. E no terceiro ele aparece livre pra dar essa cavadona aí e completar o hat-trick. De Bruninho mostrando um talento ali que poderia perfeitamente ser de brasileiro, né? E por falar em brasileiro, sentiram a gente puxando o fio de um tópico pro outro, né? O Gabriel Jesus chegou recentemente no Arsenal e jogou pelo Palmeiras também, como bem sabemos, mas o primeiro hat-trick dele foi com o Manchester City em 2018, contra o Shakhtar Donetsk na Champions. Ele mete o primeiro de pênalti, e aí na hora do segundo gol ele mete também de pênalti, e no terceiro ele bate esse pênalti. Ah, mentira. O terceiro não foi de pênalti não, foi com essa cavadinha sensacional de fora da área aí. Então é isso, espero que você tenha curtido o vídeo. Não faltou ninguém, né? A gente falou dos principais craques. Um grandioso abraço pra você. Sim. Falou! Os principais craques. Ué.
Ainda tem um minuto. Ah, tá. Lógico que eu ia guardar pro final Pô. o maior hat-triqueiro da história É do verdade, futebol. faltou o Cristiano. No momento da Pô, ele falou de craques, eu ia questionar o fato do Gabriel Jesus, do som e tal, estarem na lista. Eu nem me toquei que tava faltando gravação Cristiano. desse vídeo, Cristiano Ronaldo já meteu 60 hat-tricks na carreira. Meu irmão, só contando hat-trick, ele tem mais gols que muito atacante De por aí, quando né? esse E o vídeo foi primeiro dele gravado foi lá pra em cá, já deve ter 2008 tido mais pelo uns 5, Manchester se pá. United contra o Newcastle pela Premier League, abrindo o placar com um golaço de falta batido por Bonito. debaixo da barreira, naquele pique Ronaldinho, né? Eu acho lindos esses tipos de gol aí, cara. No segundo, ele recebe de nada mais, nada menos do que Carlitos Tevez, domina bonito e solta o pancadão. E o terceiro, já no finalzinho, quando a bola sobra pra ele dá um corte tão seco no zagueiro que o cara sai desidratado e bate Caralho. bonito de esquerda pra fazer o que seria o primeiro de vários e vários hat-tricks na carreira. Se cada vez que ele marca 3 gols, ele leva a bola pra casa, nesse momento, na casa do Cristiano Ronaldo, tem um armário com 60 bolas guardadas dentro. 65 se contar as bolas douradas que ele tem, né? Um vídeo um pouco diferente, mostrando bastante gols e falando de vários craques da atualidade. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like antes de sair, que ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. E nos vemos no próximo, então. Um grandioso abraço pra você. Falou! Agora sim acabou. Pra fechar o placar e pedir música no Fantastic, entendeu? Fantástico em inglês. Porque ele jogava na Premier League. Meu Deus, Pedrão. Cara, eu fico feliz com a qualidade das piadas desse canal. Caralho, Pedrão. Pô, foi um bom vídeo, mano. Foi um bom vídeo. Eu realmente não. Que eu falei, eu só sabia o do Messi, porque eu já vi em vários cortes de rede social essa parada do, pô, o primeiro hat-trick do cara ser contra o Real Madrid. É um bagulho muito improvável, tá ligado? Muito difícil de se fazer. E o do Neymar, porque eu lembrava disso. Não na época, de assistir na época, mas eu já tinha visto isso muitas vezes também em lance do Neymar e tal. Mas a maioria ali eu acho que segue o mesmo padrão, mano. Que é você jogando. Quando você. A maioria deles já marcaram sendo relativamente jovens, né? Ali 17, 18, alguns ali nos 20 e poucos, mas a maioria acho que já marcou o hat-trick sendo bem jovem, mas a maioria das vezes contra times menores. O próprio De Bruyne marcando contra o time da Bélgica, o Haaland quando ainda jogava pelo Molde, tá ligado? Então são. Normalmente você vai marcar com o time pequeno pela obviedade que é um time pior e é mais fácil de você marcar. Mas pô, o feito do Messi de fazer contra o Real Madrid, do próprio Lukaku, por mais que fosse a última partida do Ferguson, você conseguir marcar o seu primeiro hat-trick ser contra o United também é um bagulho pica, por mais que eu não seja lá muito fã do Lukaku. São méritos, tá ligado? São feitos assim. E no final do vídeo que ele falou da lista de craques, eu só ia contestar, tipo, pô, craque. Pô, o Lukaku é craque, o Jesus é craque, o Son é craque, dadas as devidas proporções da palavra. Não sei se concordo muito, mas eu não tinha nem me tocado que tava faltando o Cristiano, cara. Eu achei que, sei lá, já tivesse passado e eu tivesse perdido, ou nem me dei conta. Mas, pô, é foda, foda. Inclusive, eu vou deixar aqui de recomendação aqui ou aqui, um que a gente viu do Eurofut há uns dias atrás, que era justamente falando de recordes de hat-trick, segundo o Guinness Book, que aí engloba, pô, galera da quarta divisão da Moldávia. Mas, se tá no livro dos recordes, tá valendo, irmão. Isso que importa.